Olá pessoal, hoje tem mais um capítulo do Medicina Estranha. Obrigado a todos que assistiram o último vídeo e gostaram. Espero que eu continue bem aí com essa série e que vocês gostem desse novo vídeo. Mas se você chegou aqui pelo nome do vídeo e pensou que eu falaria sobre eutanásia ou alguma coisa do tipo, já aviso que não tem nada a ver com isso. A cirurgia que eu estou falando hoje, que eu vou falar hoje, chama-se tromboendarterectomia pulmonar. O nome é complicado e a cirurgia é muito mais complicada que o nome. Então, para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem direitinho, eu vou lembrar de algumas coisas. Então, se vocês se lembram das aulas de biologia lá do ensino médio, sabem que as artérias são todos os vasos sanguíneos que levam o sangue que sai do coração. E isso vale para uma das artérias que sai direto do coração para os pulmões. E o nome dessa artéria é artéria pulmonar. E a função da artéria pulmonar é levar o sangue que está saturado em gás carbônico do coração para os pulmões. E nos pulmões ocorrem as trocas gasosas que irão fazer com que o sangue se encha de oxigênio. Então, esse é um ciclo que a gente oxigena o sangue, né? O sangue sai, passa pelo coração, vai para os pulmões pela artéria pulmonar e ele passa rico em gás carbônico e chegando nos pulmões ele se oxigeniza. Esse é um ciclo normal num batimento cardíaco. Aí a gente já tem uma curiosidade, porque a artéria pulmonar ela tem as mesmas características de uma veia, porque ela carrega sangue com pouco oxigênio e ela também trabalha sob baixas pressões, exatamente como uma veia. E uma outra curiosidade é da onde vem o nome artéria. Então, nas primeiras dissecções documentadas de cadáver, isso eu estou falando lá da Grécia Antiga, as artérias sempre estavam vazias. E isso acontece por uma reação pós-mortem. Quando o indivíduo morre, as artérias se contraem e jogam o sangue para as veias. Então, as artérias acabam ficando vazias nesse momento. E quando acontecia a dissecção, as artérias estavam vazias, os dissectores olhavam, né, os primeiros anatomistas, e achavam que as artérias transportavam ar. As veias transportavam sangue e as artérias transportavam ar. E artéria, do grego antigo, quer dizer isso, ar e preservar, que é arterium. Então, isso durou bastante tempo. Por muito tempo, a medicina acreditou, durante vários séculos, que o corpo humano tinha dois sistemas separados. Um sistema para levar sangue, que a gente chamava de sistema sanguíneo, e o outro para transportar ar, que era conduzido pelas artérias. A ideia, né, a ideia de uma circulação sanguínea fechada só apareceu no século XVII, com um médico britânico que chamava William Harvey. Ele começou as primeiras dissecções em animais e começou a estudar o coração dos animais, e ele concluiu que o sangue saía do coração pelas artérias e voltava pelas veias, e esse sistema circulatório é todo fechado. Então a gente ficou quase por 20 séculos acreditando que a função das artérias era carregar ar. Então, voltando ao assunto do vídeo, a gente tem uma primeira premissa para entender a necessidade dessa cirurgia, que as artérias pulmonares, elas são finas e elas não aguentam muita pressão. Então, essa é a primeira premissa. A outra premissa para a gente entender a necessidade dessa cirurgia é entender o que é um tromboembolismo pulmonar. Então, um trombo é um coágulo formado dentro de um vaso sanguíneo. E os locais mais comuns onde a gente tem trombo no corpo humano são as veias profundas da perna. Então,
O lugar mais comum são as veias da perna, por isso que às vezes quando faz uma cirurgia muito longa, a gente coloca aquelas meias elásticas ou mesmo um aparato para ficar apertando a parte da perna, porque é o lugar onde o sangue tem mais dificuldade para ele circular, e com isso a estase do sangue, a dificuldade de circulação aumenta a chance de formar trombo. E o que acontece? Esse trombo que está lá na perna, ele pode soltar um fragmento, esse fragmento viaja por dentro das veias, chega no coração, passa pelo átrio direito, pelo ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para a artéria pulmonar. E quando ele chega na artéria pulmonar, ele vai direto para o pulmão. E como o pulmão, as artérias vão diminuindo o calibre até chegar nos capilares, ele entope uma dessas artérias. Então o sangue ele deixa de chegar naquelas regiões onde ele chegaria normalmente, porque o trombo entupiu o vaso que levaria o sangue até aquela região. Então o nome deste fenômeno é um tromboembolismo pulmonar. Um trombo que virou um êmbolo que embolizou uma artéria do pulmão. E o que acontece normalmente? Com o passar do tempo, esses trombos, eles são dissolvidos pelo próprio corpo. Entre dias a meses, eles começam a ser dissolvidos e a circulação retorna ao normal. Isso vale tanto para um trombo na perna como um trombo no pulmão. A circulação com o tempo acaba retornando. Mas existem alguns casos raros que isso não acontece bem assim. Estes trombos localizados lá na artéria do pulmão, ele não é completamente dissolvido e ele passa a fazer parte da parede das artérias do pulmão. Então, ele começa a dissolver, ele não dissolve completamente, ele gruda na parede das artérias do pulmão e ele fica ali grudado. E ele grudado faz com que a artéria, que deveria ser bem com uma parede fina e ser bem maleável, ela começa a ficar grossa e ficar dura. Então isso acontece com as artérias no pulmão. Isso pode acontecer em alguns pacientes que têm tromboembolismo pulmonar. É uma complicação rara, mas que pode acontecer. Isso também pode acontecer nas veias da perna. Tem gente que tem trombo na veia da perna, o trombo não recanaliza completamente e a veia fica de uma forma que a gente chama insuficiente. Então, ela não funciona bem para carregar o sangue direto para o coração e o paciente fica com aquela perna que incha de tempos em tempos depois de uma trombose. Da mesma forma, isso pode acontecer em relação ao pulmão. Então, nas arteríolas do pulmão, né, ramos da artéria pulmonar, o trombo fica lá grudado na parede da artéria, não se dissolve e começa a fazer parte da parede da artéria, deixando ela grossa e dura. E daí a gente tem que ter ideia que o coração, o lado direito do coração, ele está acostumado a bombear sangue para os pulmões. E os vasos dos pulmões, eles são finos e são bem elásticos. Então a pressão do pulmão normalmente é uma pressão baixa, diferente do lado esquerdo que bombeia sangue para o corpo todo. O lado direito só bombeia sangue para o pulmão. E com as veias engrossando, com as artérias, quando usamos da artéria pulmonar engrossando, por esses trombos que são mal dissolvidos, o coração precisa começar a fazer muito mais força para bombear o sangue pelo pulmão, porque esses vasos agora estão duros. É a mesma coisa de você assoprar um balão, uma bexiga, que essa bexiga ela é nova, né? Então ela está maleável, do que uma bexiga velha, que a borracha está dura. Você precisa fazer muito mais força para poder inflar essa bexiga. Então esse exemplo é mais ou menos o que acontece com o pulmão, com o coração, quando os vasos, as artérias pulmonares, elas ficam endurecidas. O coração, que está acostumado a bombear contra uma resistência, começa a bombear contra uma resistência muito maior. E o nome disso é hipertensão pulmonar. O pulmão aumenta, os vasos do pulmão ficam duros, aumenta a pressão e causa uma hipertensão pulmonar. Quem sofre com isso é o próprio coração,
porque o coração precisa fazer mais força para bombear e chega um momento que o coração pode até falhar ou mesmo deixar de funcionar bem. E a gente chama isso de insuficiência cardíaca. Então quer dizer que a bomba do coração não está sendo boa o suficiente para bombear o sangue através dos vasos daquele pulmão que está com hipertensão pulmonar. Então nada do que a gente falou até agora é uma coisa estranha, são coisas bem comuns na medicina, mas a parte estranha do vídeo vai começar exatamente agora, porque existe uma cirurgia para tirar essas camadas da artéria pulmonar, das artérias do pulmão engrossadas, e o nome dessa cirurgia é tromboendarterectomia. Trombo quer dizer porque os pedaços de trombos que não foram absorvidos precisam sair e deixar essas artérias saudáveis novamente. E endarterectomia quer dizer que a camada mais interna das artérias vai sair junto do trombo, porque a gente não consegue tirar o trombo sozinho, a gente tira a camada mais interna da artéria junto e com isso o trombo. Então por isso o nome, tromboendarterectomia. E essa é uma cirurgia tão complicada que pouquíssimos cirurgiões estão habilitados a fazê-la. Aqui no Brasil dá para contar numa mão quem tem facilidade em fazer uma tromboendarterectomia pulmonar. E por que essa cirurgia está num vídeo de medicina estranha? Então vamos lá para vocês entenderem. A cirurgia começa como qualquer cirurgia que precisa acessar o coração. O paciente é anestesiado, o peito é aberto numa incisão bem na frente, através do osso externo, então a gente abre a pele e serra o osso externo. O próximo passo é colocar o paciente em circulação extracorpórea. A extracorpórea é uma máquina que funciona como o coração e os pulmões do paciente. Uma bomba vai retirar o sangue do paciente, vai oxigenar e o devolve de volta para o corpo. E quando a gente liga a circulação extracorpórea, a gente pode parar o pulmão e o coração. Então os dois pulmões e o coração podem ser parados porque a circulação extracorpórea está fazendo tanto as vezes do pulmão como as vezes do coração. Os procedimentos sobre o coração que utilizam a circulação extracorpórea, eles são até que comuns e não tem muita coisa estranha até o momento. Tem pacientes que ficam até sem o coração por causa da extracorpórea, por exemplo, num transplante. O paciente vai fazer um transplante de coração, ele está na extracorpórea, tira o coração do paciente e coloca o coração do doador. Neste tempo, o paciente está sem coração, mas a extracorpórea está circulando. Mas aí tudo vai começar a ficar estranho, porque a cirurgia começa, o peito do paciente é aberto e gelo começa a ser trazido para a sala. O gelo começa a ser trazido para a sala de cirurgia. E esse gelo é colocado em volta do paciente e nos tubos da circulação extracorpórea. O termômetro, que mede a temperatura do paciente, ele começa a baixar, até chegar em preocupantes 18 graus Celsius. Sim, exatamente isso. O corpo do paciente é resfriado até 18 graus e neste momento a circulação extracorpórea é desligada. Com o coração e os pulmões parados e a circulação desligada, o paciente está tecnicamente morto, exceto por um detalhe. O corpo ele foi resfriado para 17 graus Celsius para deixar o metabolismo no mínimo. E só uma coisa separa esse paciente de um cadáver. E o anestesista fica olhando nisso através de um aparelho especial. As suas ondas cerebrais, as ondas cerebrais do paciente estão lá. E elas estão com uma amplitude muito baixa, mas demonstra que o seu cérebro ainda está vivo. Todos os outros monitores não demonstram nenhuma atividade vital. As linhas estão todas retas. Mas o monitor mostra que, um dos monitores mostra que a gente tem atividade cerebral deste paciente. Vocês conseguem perceber que neste momento o paciente está sem batimentos cardíacos, o paciente está com os pulmões parados e o paciente está
sem circulação, e a hipotermia é a única coisa que permite que o corpo se mantenha vivo nessa condição extremamente inóspita e fantástica. Quando isso acontece, começa uma contagem regressiva. O cirurgião ele tem 20 minutos para abrir a artéria pulmonar e retirar a camada interna da artéria junto com os trombos. E começa a contagem regressiva. O cirurgião tem 20 minutos para abrir a artéria pulmonar e retirar a camada interna da artéria e os trombos junto com ela. E se demorar muito mais que isso, o risco começa a aumentar bastante. Depois que a gente conta os 20 minutos, a extracorpórea é liberada e o sangue volta a fluir novamente. E o oxigênio volta a suprir o neurônio, os neurônios do cérebro do paciente que todo aquele tempo ficou sem nenhuma circulação. Todo esse esquema é repetido mais 2 vezes. Então, o paciente fica 20 minutos como se tivesse morto, exceto pelas pequenas ondas demonstrando atividade cerebral, sem circulação, sem coração e sem os pulmões funcionando. Depois de 20 minutos trabalhando em cima da artéria pulmonar, a gente religa a circulação volta, a gente deixa a circulação por mais 10 a 20 minutos e para novamente. Isso é repetido 2 a 3 vezes no procedimento. Com as artérias pulmonares regularizadas, o paciente é aquecido e o coração volta a bater normalmente. É uma coisa incrível de ver. Quando a gente tira o paciente dessa corpórea, o sangue volta para o coração e o coração volta a funcionar de novo. Neste momento, o tórax é fechado e o paciente é encaminhado para a UTI. Se tudo correr bem, em 1 semana, o paciente já tem alta hospitalar e já está de volta para sua casa com os vasos pulmonares já funcionando de uma forma melhor possível e tirando esse quadro de hipertensão pulmonar. Eu espero que tenham gostado de mais esse episódio do Medicina Estranha e que mais uma vez eu tenha demonstrado que a medicina é maravilhosa, mas às vezes ela é realmente muito estranha. Obrigado por terem acompanhado mais esse vídeo. Nos vemos novamente nas próximas semanas, em 2 semanas.